Deixa eu te dizer uma coisa essa manhã, querido. Entenda que você está numa guerra espiritual. Essa guerra é diária, mas não tenha medo do seu inimigo. Não tenha medo dele. Por quê? Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Se Satanás pudesse, olha o que eu vou falar aqui. Se ele pudesse, todos nós aqui já estávamos mortos. Sabe por que o nosso pastor Márcio não está morto? Por que eu não estou morto? Sabe por que a pastora Mônica, a Patrícia, o pastor Richard, Priscila, sabe por que nós não estamos mortos? Sabe por que o pastor Fábio está vivo aqui? Porque Cristo nos protege do mal. É Jesus que cuida da gente. Gente, se a mão dele sair um instante da nossa vida, já era. Eu lembro de Daniel na cova dos leões. Imagina, estima-se que Daniel devia ter 70 anos de idade quando ele entrou na cova. A Bíblia não diz que Deus tirou a fome dos leões, Deus fechou a boca. Os leões com fome, imagina você com fome cheirando uma carne e falando assim: ai, que vontade de comer iFood. O diabo pode vir, ele pode te cercar, ele pode fazer plano, ele pode ameaçar, ele pode rosnar, ele pode declarar. Gente, eu me lembro de uma época que todo dia que eu levantava tinha feitiço na porta da minha casa. Todo dia tinha feitiço lá. Aí chegava recado: ó, nós vamos te pegar, ó, nós vamos acabar com você, ó. Gente, estou eu aqui vivo e vou continuar vivo pela glória de Deus, e você também vai continuar vivo. Essa pedrinha aqui nessa manhã diria para você: não coloque Jesus e Satanás no mesmo patamar, porque não são. Os demônios tremem, os demônios passam mal, os demônios suam frio. O terror do inferno é Jesus de Nazaré. Essa outra pedrinha eu peguei na sinagoga de Nazaré, que foi a segunda cidade da vida de Jesus. Essa sinagoga foi a sinagoga onde Jesus foi criado. Foi a sinagoga onde ele cresceu, com os primos, com os irmãos, com os amigos. Eu já estive nessa sinagoga várias vezes. A sinagoga é tão pequena que ela é mais ou menos do tamanho desse altar aqui. É bem pequena. Nazaré deveria ter em torno de 500 a 600 pessoas só morando na época de Cristo. Muito pequeno. Todo mundo era conhecido de todo mundo. E dentro dessa sinagoga de Nazaré, um dia, Jesus chegou lá, adulto, leu o livro do profeta Isaías e falou: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para libertar os cativos, dar vista aos cegos. Fechou o livro e falou assim: hoje essa palavra se cumpre nos ouvidos de vocês. Eu sou o Messias enviado. E aí ele começou a falar. Sabe para quem que ele estava pregando? Para os amigos, para os conhecidos, para os parentes. No final do sermão dele, houve tanta raiva, as pessoas ficaram com tanta raiva de Jesus. Porque, gente, inclusive foi nesse lugar que ele disse: o profeta não tem honra a não ser na sua própria casa. Sabe o que eles fizeram com ele? Pegaram Jesus, levaram para o alto de uma montanha que tem lá em Nazaré, chama Monte do Precipício, e eles iam jogar Jesus lá de cima. Sabe por quê? Quem mais deveria ter recebido a mensagem de Jesus não recebeu, que eram os parentes e amigos. E os desconhecidos lá de Cafarnaum receberam. Se essa pedrinha pudesse pregar nessa manhã, sabe o que ela diria? Não fique acostumado demais com Jesus. Não se acostume com ele. Eu não sei você, mas eu nasci num lar cristão. Sabe qual é uma bênção nascer num lar cristão. Eu fui poupado de muita coisa. Por exemplo, eu nunca bebi uma bebida alcoólica. Eu nunca fui a uma zona de prostituição. Eu nunca participei de um carnaval. Meu pai e minha mãe sempre me blindaram e me protegeram. Mas tem perigos também. Sabe qual é o perigo de ser filho de crente? Viver da fé por tabela do outro. E nunca ter a sua própria experiência com Jesus e ficar acostumado com Ele. Você cresceu ouvindo falar de Jesus, as músicas dentro de sua casa eram tudo Jesus. Aí Jesus se torna mais uma coisa legal, junto com seus sonhos, junto com sua família. Jesus é rebaixado à condição de mais uma coisa bacana que eu tenho. Não! Se essa pedrinha pudesse pegar nessa manhã, ela diria: não se acostume com Ele.
Não deixe ele se tornar só mais uma parte legal de sua vida. Ou ele é tudo, ou ele é nada. Sabe o que o salmista diz no Salmo 16? Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Ou Jesus é tudo que nós temos, ou ele não é nada. Gente, que triste. Os parentes de Jesus, você sabe o que eles começaram a falar dentro da sinagoga enquanto ele pregava? Ué, mas esse aí não é o filho do Zé e da Maria? Esse menino não cresceu com a gente? Por que agora ele está dando uma de mestre, de rabi? Por que agora ele está falando que ele é o filho de Deus? Por que agora ele está dizendo hoje se cumpriu essa palavra nos vossos ouvidos? Quem é ele para ser o Messias que cumpriu as palavras de Isaías? Esse cara é um arrogante. Ei, não se acostume com Jesus não. Que o nome dele continue a mexer com você. Que o seu coração continue a tremer quando você pensa em Jesus. Que Jesus seja a sua paixão. Que Jesus mexa com você. Igual quando você apaixonou por alguém pela primeira vez. Sua mão fica suada. Sabia que quando você apaixona por alguém, sua pupila dilata até 45% a mais? Fica aquele zoião assim, olhando para a pessoa que você ama assim. Mulher quando apaixona, sabe o que mulher faz? Isso é pesquisa. Joga cabelo para um lado, joga cabelo para o outro, joga cabelo para o outro. A maioria de nós, muitas vezes, a gente vem para a casa de Jesus, sabe como? Ai, Senhor, amém, estou aqui, cansado. Pastor, vamos embora aí que eu tenho que comer, eu deixei as coisas lá prontas. Aí, uma adoração mecânica, um Cristo mecânico. Aí vai para casa e passa o resto da semana sem pensar nele. E Jesus é só um amuleto da sorte. Não, não, essa pedrinha está dizendo não. Ele tem que ser a nossa maior emoção, nossa maior paixão, nossa maior loucura, nossa maior vontade, nosso maior desejo. Ele tem que ser tudo para nós. Tem aqui também uma outra pedrinha que eu peguei. Desculpa, pedra não, essa daqui, uma frutinha que eu peguei na árvore em que Zaqueu subiu, lá em Jericó. E eu peguei essa frutinha lá na árvore, é uma frutinha bem dura, fica bem na saída de Jericó. Os cegos se sentavam na saída da cidade, sabe por quê? Depois que os negociantes faziam seus negócios, na hora da saída, eles pediam esmola porque sabia que eles estavam com dinheiro no bolso. E Zaqueu, ele era um publicano, e ele sabia disso, e ele queria ver Jesus, ele sabia dessa notícia, de que Jesus ia passar por ali. Então todo mundo conhece a história, ele subiu numa árvore, só que ele subiu numa árvore por dois motivos. Primeiro, porque ele queria ver Jesus. Segundo, porque se ele ficasse embaixo ele apanhava, porque todo mundo tinha raiva dele, porque ele era um ladrão. E o pior, ele roubava dentro da lei, porque ele era o chefe dos cobradores de impostos, que era uma gangue de usurpar e roubar as pessoas. Você sabe a história? Jesus, sabendo de todas as coisas, parou debaixo da árvore e falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero comer um miojo com você lá na sua casa. E a Bíblia diz que toda a cidade começou a comentar: esse homem está indo hospedar na casa de um desgraçado. Será que não tem um pastor em Jericó para Jesus ficar na casa dele, não? Será que não tem alguém que presta para ele ir para a casa dele, não? Sabe o que essa frutinha aqui diria para nós hoje? Qual tem sido o seu esforço para você levar Jesus para a sua casa? Zaqueu fez algo extraordinário. Ele não queria ver Jesus, ele queria ver Jesus e ele subiu. Sabe o que eu e você precisamos? Aprender a subir. Sabe que hora a gente sobe? Quando a gente ora, quando a gente lê a nossa Bíblia, quando a gente vem para a igreja. Nós estamos dizendo: Deus, eu não me conformo de ser uma pessoa sentada aqui em casa, simplesmente assistindo. Eu quero mais. Eu estou aqui em cima porque eu quero pelo menos cruzar o meu olhar com o seu. Eu quero te ver. E interessante que Zaqueu subiu na árvore. Jesus falou: eu vou lá para sua casa. Mas quando chegou na casa, Zaqueu subiu. A Bíblia diz assim: levantando-se Zaqueu. O pessoal prega muito sobre a primeira vez que ele levantou, que foi para a árvore, mas a segunda vez que ele levantou foi mais chocante, que a Bíblia diz: levantando-se Zaqueu, disse: vou dar metade dos meus bens para os pobres,
e quem eu roubei um celular, eu vou dar 4. Quem eu roubei R$1.000, eu vou devolver 4.000. E quem eu roubei um carro, eu vou dar 4 carros. Jesus não aguentou. Quando ele viu isso, o que é que Jesus falou? Hoje mesmo entrou salvação nessa casa. Jesus não declarou Zaqueu salvo quando ele subiu na árvore, mas ele declarou Zaqueu salvo quando ele deu daquilo que... Sabe o que significa isso? Sabe o que Zaqueu estava dizendo naquele momento? Eu hoje tiro o dinheiro como Deus da minha vida e eu coloco Cristo como Senhor da minha vida. Qual tem sido o seu esforço para ver Jesus? Muitos de nós estamos querendo que Jesus fale conosco, mas assim, sem um orar, sem buscar, sem um jejum. Não, eu estou aqui no meio da multidão. Jesus, repara em mim. Não, Jesus vai reparar, mas qual tem sido o seu esforço para contemplar o Filho? Se Jesus entrasse aqui agora, fisicamente falando, o que faria Jesus parar para olhar para você? Esse cara fez uma coisa muito louca. Outra pedra que eu tenho aqui é essa pedrinha. Uma pedrinha muito pequenininha que eu peguei na manjedoura. Eu visitei Belém e lá nos arredores de Belém tem o coxinho. Esse lugar não é exato, mas é provavelmente o local onde Maria deu à luz e onde ela colocou o menino Jesus. Você sabe o que essa pedrinha pregaria se ela pudesse falar para nós essa manhã? Ela diria o seguinte: se ele se humilhou tanto, por que ainda somos tão orgulhosos? O Filho de Deus, gente, quando escolheu nascer, nasceu no meio de fezes de animais, no meio de uma manjedoura. E essa pedrinha pode ter testemunhado isso. E essa pedrinha nessa manhã está dizendo para você: vamos abaixar a bola. Ele podia ter nascido num palácio. Ele podia ter entrado no mundo como um rei. Um dos dias que eu mais chorei na minha vida foi o dia que nasceu a Emily, minha filha, já casada, e o Davi. A Patrícia deu à luz aqui no hospital evangélico. Eu me lembro até hoje do doutor Altino, um homem de Deus lindo, que já passou para a eternidade. E quando meus filhos nasceram e foram colocados lá para a gente ver lá pelo vidro, Deus falou tão forte comigo, falou: meu filho, o meu filho Jesus nasceu no meio de porcos, de animais, para os seus filhos nascerem aí. Gente, ele nasceu num lugar mais humilde. O chefe, o dono do universo, nasceu de forma tão humilde. Por que nós ainda somos tão orgulhosos? Por que nós ainda somos gente tão petulante? Não, eu não converso com fulano, fulano não conversa comigo. Não, eu não vou pedir perdão a ninguém, ele também errou, eu errei, mas ele também errou. Mas eu vou ficar daqui, eu não preciso de me humilhar por nada. Se o Filho de Deus foi tão humilde, tão simples, por que nós somos tão nariz empinado? Se achando alguém na fila do pão, nós não somos ninguém. Irmãos, eu vou falar para vocês. Você está sentado aqui hoje, ó, estoura uma veiazinha pequenininha na sua cabeça, você vira uma couve em cima de uma cama pro resto da vida, fazendo cocô na calça e dependendo dos outros para te limpar. Uma ida no médico e a sua vida acabou. O médico vira e fala assim: você está com câncer no pâncreas, acabou. Vai para casa, espera morrer. Não, e ainda a gente, não, porque eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, eu não converso com isso, eu não. Ei, olha aqui. Se essa pedrinha pudesse falar, sabe o que ele ia falar? Se enxergue. Vou falar na linguagem do jovem, sabe o que ela ia falar? Menos. Mais humilde. Se ele chegou tão por baixo, sabe o que Deus fez com ele? Deus o exaltou acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas ele chegou por baixo. Antes de uma exaltação, veio uma humilhação. Muitos de nós cristãos estamos querendo ressurreição sem morte, estamos querendo glória sem problema, estamos querendo vitória sem enfrentar Golias. Essa pedrinha pregaria isso. Outra pedrinha que eu tenho aqui, essa daqui, é a pedrinha número 1, a pedrinha que eu peguei numa montanha chamada Caveira, no Gólgota. É uma montanha que tem lá do lado de fora do portão de Damasco.
que tem uma cara de uma caveira. O que essa pedrinha falaria para nós essa manhã? Foi em seu lugar. Se essa pedrinha pudesse pregar, se essa pedrinha pudesse falar, ela ia dizer: ele morreu por você. Eu estava com a Patrícia um dia dentro de um restaurante, comendo uma comida gostosa. Um amigo meu falou: você tem que comer essa comida. Só que quando eu cheguei lá, eu descobri que era muito cara a comida. Aí eu pedi um prato para dividir. Vantagem de casar é isso, que a gente divide tudo. Aí estou lá comendo. Eu falei: capaz, a gente podia comer mais, hein? É muito bom esse negócio mesmo. Ah, mas é muito caro. Vamos pedir a sentença. Pedi a sentença. Aí o rapaz veio com a conta. Quando ele chegou com a conta, ele falou assim: não precisa pagar. Eu falei: por quê? Ele falou: entrou um amigo seu aqui, te reconheceu, foi lá no caixa e falou: o que eles gastarem, põe na minha conta. Eu olhei para a Patrícia e falei: putz, a gente podia ter comido mais. Alguém pagou a conta no meu lugar. Você sabia que nos Estados Unidos tem 2 casos comprovados de pessoas que foram executadas na cadeira elétrica e eram inocentes? E em um dos casos, o assassino real foi a público depois e falou assim: fui eu que matei tal pessoa e vocês mataram. Gente, nem para prestar inquérito e responder pergunta na delegacia o cara ficou. Porque quando alguém paga, não tem mais o que fazer. Não tem como culpar a outra pessoa. Se alguém pagou a conta, está paga. Deixa eu te falar, o Calvário está dizendo o seguinte para mim e para você: foi por você, a conta está paga. Para de querer pagar uma ponta que Deus já pagou para você. Creia que Cristo morreu por você e os seus pecados estão perdoados.